Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na segunda parte, no capítulo 3, e vamos falar sobre subitem separação da alma pela morte do corpo físico. Vamos juntos? Então a primeira questão é a 154. Kardec pergunta assim aos espíritos: a separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? Então, no momento da morte, sente dor? Resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não participa dessa separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio, né? Porque a gente está aqui encarnado achando que aqui é a nossa vida principal. Não é, né? A gente retorna para a nossa vida principal. E meio cansados das férias, sabe assim? Quando a gente trabalha, quer tirar uma semaninha de férias, tira a semana de férias, primeira semana tá boa, a segunda você já tá cansado das férias. Já sentiram isso? É mais ou menos isso. Aí você volta para casa e fala: ai, que bom voltar para casa. Agora sim eu vou descansar para depois voltar ao trabalho. O princípio é o mesmo, né? Essa sensação, ela é universal. 155. Como ocorre a separação entre a alma e o corpo físico? Quando as ligações fluídicas que prendem a alma ao corpo físico se soltam, ela se despreende e retorna ao mundo espiritual, né? A energia vital, essas energias de conexão, né, entre o nosso espírito, chamado alma, porque está encarnado, o nosso perispírito, que vai estar ligado ao nosso duplo etéreo, que vai estar ligado ao nosso corpo físico, né? Essa energia fluídica que está relacionada a esses corpos, digamos assim, ele leva um tempo, vai soltando lentamente, até que efetivamente ocorre toda a separação entre um e outro. Muito bem. 155A. A separação entre a alma e o corpo se dá instantaneamente ou com uma transição brusca de um plano para o outro? E com uma transição brusca de um lado para o outro, de um plano para o outro, existe uma linha de demarcação bem definida entre a vida e a morte? Respondem os espíritos: não. A alma se desprende gradualmente do corpo e não escapa como um pássaro que ganha liberdade subitamente, né? Não é abriu a gaiola e soltou o pássaro, não é assim. Os dois estados entre a vida e a morte se trocam e se confundem, permitindo que o espírito se despreenda pouco a pouco das ligações fluídicas que o prendiam ao corpo físico. Essas ligações se desatam, não quebram. Essa ideia de desatar faz muito sentido. Elas são vagarosamente separadas. No entanto, nos ensina Kardec que esse tempo ele pode ser maior ou menor de acordo com a evolução desse espírito aqui na Terra. Então, por exemplo, uma pessoa que seja bem espiritualizada, que tenha consciência da continuação da vida, ela vai ter muito mais facilidade de fazer essa transição do que uma pessoa extremamente materializada, né? Conta casos, né, que quanto mais materializado, muito tempo se leva para se desprender completamente do corpo físico, em que pese o corpo físico já esteja morto no nosso sentido, né? Mas energeticamente ele leva mais tempo. E é por isso que se diz que algumas pessoas que são muito materialistas, quando contam do seu desencarne, falam, né, que acompanharam até a decomposição do corpo físico, porque estavam muito atrelados a isso. Então, assim, mais uma vez, viva bem para morrer melhor. Né? Ou seja, viva bem, seja uma pessoa do bem, procure auxiliar, procure fazer diferença positivamente na vida de todos, se observe, trabalhe em si mesmo, se conecte com a espiritualidade. Tudo isso é muito importante para, num momento desse, nós sermos mais rapidamente desligados e recobrarmos a nossa consciência no plano espiritual, onde encontraremos muitos amigos, né, seres do nosso coração. Podemos perder isso de vista, né? A gente não lida com a morte porque não quer pensar nela, mas ela é a única certeza que nós temos, né? Então precisamos nos preparar para a morte, sim, de forma consciente, para que seja melhor, da melhor maneira possível, né? 156. A
separação definitiva entre a alma e o corpo físico pode ocorrer antes da extinção completa da vida orgânica? Respondem os espíritos. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo físico, restando nele somente a vida orgânica. O homem já não tem mais consciência de si mesmo, entretanto ainda lhe resta um sopro de vida orgânico. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração estiver funcionando. E para isso não há necessidade da alma. Aqui ele está falando assim, é microsegundo, entre uma coisa e outra. Não é, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, está no hospital e está em coma. Então o espírito dela não está mais lá? Não, está sim. O que ele está dizendo aqui, no momento da agonia, naqueles segundos finais, aquele momento do desencarne, dependendo do espírito, se ele tiver mérito, ele pode sim ser afastado daquele corpo em agonia, mas isso são segundos. Não confundam com situações de pessoas, então não tem consciência de si, então o espírito já foi. Não, isso não está correto. Bom, 157. No momento da morte, a alma chega a ter um êxtase que lhe permita vislumbrar o mundo em que vai entrar? Respondem os espíritos. Muitas vezes a alma sente que as ligações fluídicas que aprendem ao corpo físico vão se desfazer. Emprega então todos os esforços para que isso se complete. Assim, já parcialmente separada do corpo, a alma vê o futuro desdobrar-se diante de si e desfruta por antecipação da condição de espírito desencarnado. O que nós conhecemos aqui pela ciência é experiência de quase morte, né? Então a pessoa tá mais para lá do que para cá, já vislumbra um monte de coisa, mas por uma razão ou outra volta, né? É isso. 158. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra em uma crisálida, em estado de morte aparente, para mais tarde renascer na forma brilhante de uma borboleta, pode nos dar uma ideia na vida terrestre? Lagarta rastejando, vida terrestre. No túmulo, lagarta na crisálida. E finalmente, da nossa existência, lagarta renascendo como borboleta. Aí respondem os espíritos. A ideia é limitada, mas a imagem é boa. Todavia, não deve se tomar ao pé da letra, como muitas vezes fazem o homem. Para dar uma ideia de ciclo, né? O ciclo é verdadeiro, mas não é assim, ipsis literis, cada coisa numa subdivisão. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual? Desencarnei. Nossa, desencarnei. Não estou mais entre os encarnados, né? Então, qual é essa sensação? Olha a resposta. Depende. Aqueles que fizeram mal com desejo de fazê-lo no primeiro momento sentirão vergonha do que fizeram. Para o justo, é bem diferente. A alma sente-se aliviada, como se alguém tivesse tirado um grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Ou seja, viver bem para morrer bem. 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles com quem conheceu na terra e que morreram antes deles? Sim, conforme a afeição que havia entre eles. Quase sempre, os espíritos amigos vêm recebê-lo na sua volta ao mundo espiritual e os ajudam a se desvencilhar das ligações que ainda o prendem ao corpo físico. Reencontra também aqueles a quem conheceu e perdeu de vista durante a permanência na Terra. Vê os que estão na erraticidade, como também vai visitar os encarnados. Né? A gente não estuda isso? Nosso lar, né? Então, a gente aprende muito com o André Luiz, contando da experiência dele, né? Dele estando lá, vindo visitar a família, dele estando lá, reencontrando amigos. E a gente não pode esquecer que nós somos um espírito imortal. Então, às vezes a gente fala assim, eu quero reencontrar com meu pai, com a minha mãe. Beleza, faz sentido. Mas você teve muitos pais, muitas mães, muitas outras pessoas da sua vida, né? Então, assim, você vai encontrar um ao outro de acordo com a sua afeição de alma. É legal a gente pensar nisso, né? Tem muita gente que a gente não lembra. A gente não lembra que são pessoas especiais na nossa vida, fazem parte da nossa família espiritual, mas quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos reencontrar com essas pessoas. O que faz esse reencontro são as afeições do coração. Aqui no caso da alma, né? Bom, muito bem. 161. Em caso de morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pela doença, a separação da alma e a extinção da vida ocorrem de maneira simultânea? Sim, geralmente é simultânea, mas em todos os casos,
O tempo entre a separação da alma e a extinção da vida é muito curto. Ou seja, né, ele está dizendo, uma pessoa, você pensa assim, uma pessoa que já está com muita idade, muito doente, e essa pessoa desencarna, ela já quase não tem energia vital. Já gastou, né, já usou durante a vida toda. Ele está perguntando o contrário, ele está dizendo assim, uma pessoa que, sei lá, está com seus 15 anos, sofreu um acidente, morreu, né? E aí, essa pessoa está cheia de energia vital, E nesse caso, ele está dizendo que ainda assim, né? É muito rápido, né? Não é porque a pessoa é mais jovem, morreu, então vai ficar com muito tempo para fazer desligar essa energia pelo fato de ser jovem e ter energia vital nos órgãos. Não. Isso não está relacionado ao tempo de separação entre o espírito e o corpo físico. Aí você vai dizer, mas o que é que está relacionado? É o que eu disse, viver bem para morrer bem. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Aí ele está falando do que ele conhecia, né? Graças a Deus, quer dizer, nem posso dizer que não existe isso no mundo, né? Mas imagino que não seja o normal, né? Pelo menos. Mas naquela, né? Século 17, 18, isso era comum, né? Então, ele está perguntando aqui, após a decapitação, que é a guilhotina, ou então que o algoz vai lá e corta a cabeça da pessoa, né? O homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Aí respondem os espíritos. Muitas vezes ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguindo completamente. Entretanto, é muito mais frequente o medo da morte fazer com que o executado perca a consciência de si mesmo antes do golpe fatal. Horror isso aí, né? Gente, é isso. Por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima!